Oi, galera! Estou eu aqui de volta para contar mais um pouquinho para vocês da minha experiência em Portugal. Hoje eu vou tentar fazer um resumo de tudo o que aconteceu, porque eu recebi algumas mensagens, tá? Algumas dúvidas sobre algumas coisas, então eu vou tentar esclarecer aqui para vocês hoje, tá? Vamos lá, no nosso último vídeo eu falei sobre o relocation, então eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Eu paguei 850 euros do serviço dela, tá? Para ela poder achar a casa para mim. Eu paguei 3 calções e 2 rendas de 750 euros, tá? Então foi esse o valor que eu paguei. A renda, eu paguei a primeira, que foi referente ao mês de abril, e a segunda referente ao mês de maio. Eu não sei se todos os contratos são assim, mas o meu, eu pago no mês o que eu vou morar no mês seguinte. Então, eu cheguei lá em abril, eu já tinha o meu pagamento de abril, perdão, e o de maio pago. Em maio, eu paguei o arrendamento porque eu ia morar em junho. Então, você já paga, você praticamente chega pagando referente ao próximo mês, tá? Então, o meu contrato era dessa forma. Eu cheguei com abril e maio pago, porém, em maio eu já tive que pagar novamente o aluguel, né? Que era referente ao mês de junho. Então, foi dessa forma. Depois, em maio mesmo, já comecei a pagar normalmente os arrendamentos e até o último mês que antecedesse a minha saída, né? Calção, eu paguei 3. Quando eu saí, eu entrei em contato com a imobiliária, informei que eu ia sair da casa, entrei em contato com o senhorio, informei também que eu ia sair. E o rapaz da imobiliária, uma semana antes, veio na minha casa, olhou as paredes, olhou os móveis que veio junto, né, no arrendamento, olhou os eletrodomésticos, olhou tudo que tinha para olhar, tudo que veio na casa. E depois dele verificar tudo, ele avisa o senhorio. Só que eu tinha algumas coisas para vender, o senhorio pediu que ele analisasse, ele fez uma análise para dizer se achava válido comprar aqueles itens para aquele apartamento, né? E assim foi feito. Ele fez uma análise, passou para o senhorio para poder dizer se valia algo para ser comprado para aquele apartamento, né? Mais uma questão. No dia que eu saí, o senhorio veio fazer a vistoria na casa. Ele não ia fazer no dia, né? Porque quando a gente faz um contrato, ele tem um prazo de 90 dias, se eu não me engano é 90 ou 60 dias, eu não me recordo agora, para devolver o calção. Isso está em contrato. Isso estava no meu contrato. Então, ele tinha esse prazo para me devolver. Ele não era obrigado a me devolver assim que eu saísse da casa. Mas nós conversamos com ele, que nós estávamos contando com aquele valor para a gente refazer, né, a nossa vida, recomeçar aqui do Brasil. Então, como eu falei já aqui no vídeo, ele era um senhorio nota 1000. Ele falou que não teria problema, que ia tanto pagar os eletrodomésticos, né, que ele estava comprando nosso, quanto o calção no dia que ele viesse fazer a vistoria na casa. Só que a vistoria da casa, ele iria fazer no dia seguinte, após a nossa saída. E como a gente não queria deixar essa pendência, né? Porque íamos já estar em outro país. Então, a gente não queria que houvesse nenhuma surpresa pra gente. O senhorio chegou na casa e viu que tem alguma coisa, tipo uma parede riscada. Um exemplo, né? Não era o nosso caso, mas ele poderia falar, poderia fazer o risco e seria a palavra dele contra a nossa. Então, nós preferimos que ele viesse fazer a análise da casa enquanto a gente ainda estivesse na casa. Levamos todas as malas para a garagem, todas as malas, deixamos a casa somente com a roupa que íamos vestir e toalha, coisas assim, né? Pequenas coisas que era mais para a gente ter, sair da casa, que nós íamos sair naquele dia. Almoçamos já na rua, já para não ter mais nada. Enfim, ele veio, fez a análise da casa, falou que estava tudo ok, viu os eletrodomésticos que ia comprar e pronto. Nos devolveu o calção, nos pagou as coisas e tudo certo. As coisas que ele comprou, ele nos pagou em dinheiro. E naquele momento eu fui até o banco para tentar fazer o depósito, porque qual o sentido de eu trazer aquele dinheiro para o Brasil, né? Não tinha sentido. Então,
Eu fui até o banco, só que os bancos lá não funcionam sábado, domingos e feriados. E nesse dia que ele foi, era o feriado. Nós íamos embora, era uma sexta-feira, um feriado. Eu nem me recordo de quê, mas era o feriado. E eu esqueci desse detalhe, que era feriado. Nesse dia tava querendo chover um pouquinho. Tava querendo chover, não, já tinha chovido, se eu não me engano. Eu deixei a Alice e o Fagner em casa e fui até o banco, né? Já tínhamos vendido o carro, então eu fui andando, que era próximo. Quando eu cheguei no banco, fechadas as portas. Os multibancos, né, que são os caixas eletrônicos, não fazem depósito. Bem, pelo menos eu não consegui nenhum que fizesse. No momento eu tinha Activo Bank e tinha o Novo Banco como conta. E eu não consegui fazer o depósito em nenhum dos dois, porque a porta da agência é fechada e os multibancos só faz saque, né? Só faz levantamento de dinheiro. Então, eu vim com dinheiro para cá, para o Brasil de volta, e eu tive que trocar na casa de câmbio. Aí eu troquei esse dinheiro na casa de câmbio e foi assim, né? Deu certo essa parte. A casa de câmbio, acho que ela nem aceitou 10 euros, eu tenho ali ainda 10 euros e eu tinha moedas na carteira e eu trouxe também, porque esses 10 euros ele tava com uma fita, né? Uma fita ali que tava meio rasgado e a casa de câmbio não aceitou. Vou falar agora uma outra questão sobre a nossa entrevista da Aima. Eu vou falando conforme eu for lembrando, tá? Não anotei nada, tá tudo sendo aqui basicamente o que eu vou me recordando, que me perguntaram, ou que eu lembrei que eu tinha que falar, enfim. Sobre a entrevista, eu fui, né? Nós já saímos daqui do Brasil com agendamento para essa entrevista. Nossa entrevista foi 25 de julho. Gente, minha cabeça tá péssima. Ou foi 24 ou 25, acho que foi 25 de julho. Um dia antes nós fomos a Lisboa, né? Pegamos autocarro, fomos de autocarro, alugamos Airbnb e ficamos hospedados lá. Eu busquei uma localização, tentei o mais próximo possível, eram uns 15 minutos andando, porém no dia da entrevista em si nós fomos de Uber para não correr o risco de se atrasar. Porém, o dia anterior, o dia que nós chegamos, nós fomos andando até próximo ao local, né, procurando algo para comer assim, e era bem próximo da onde era a entrevista, gastamos uns 15 minutos a pé. Mas, para não correr riscos, nós fomos de Uber no dia seguinte. Chegamos lá, muita gente, muita gente, que não tinha agendamento, esperando para encaixe. Foi desesperador olhar aquelas pessoas lá. E aí chegamos e tinha um medo, um receio de acontecer alguma coisa, né, dar alguma coisa errado. Outro receio também era chegar na hora eles cancelarem o nosso agendamento, porque estava acontecendo muito. E assim, naquele momento a gente estava... aquele dinheiro já tinha sido guardado exclusivo para aquilo ali, sabe? Então a gente não podia ter custos extras para talvez retornar um outro dia. Se eu não me engano, a nossa estadia nesse local, nós gastamos acho que 80 e poucos euros, 88 euros. Algo assim, vamos botar em torno de 90 euros com a estadia. Gastamos em torno de... Ai, gente, não me recordo muito bem. Mas eu acho que foi uns 10 euros, 11 euros, pra gente ir pra Lisboa de cada um, autocarro pra ir. Só que eu, da volta, achei que seria melhor comprar na própria estação, porque as pessoas falavam, na estação é mais barato, e acabamos gastando mais caro para poder retornar, porque não vendia na estação. Os pontos que vendem estão vendendo muito mais caro do que o próprio site. Então, eu comprei, né? E se eu não me engano, na volta eu paguei 15 euros de cada pra gente poder retornar. Então, não recomendo que façam isso. Recomendo que quando vocês forem para qualquer lugar, seja... que vá para a estação, por exemplo, Oriente. Eu não conheço outras estações, não posso dizer por outras estações, tá? Então, quando você estiver em qualquer lugar de Portugal, em Porto, em Braga, Aveiro, Leiria, o que for, e você quiser ir para a estação Oriente, compre ida e volta antecipada. E quanto mais dias antes de você comprar, melhor, que você paga mais barato. E sempre vai chegando próximo, vai ficando muito mais caro, tá? Então, eu recomendo que você compre bem antes, se caso tenha disponibilidade. Mas quando for comprar, compre ida e volta, para que não tenha nenhum problema
na hora de retornar para o seu destino. Então, assim, já tínhamos gastado esse dinheiro, fora alimentação, fora Uber, fora também tivemos que pagar 53 ou 56, acho que 56 euros e alguns cêntimos lá na AIMA. Pagamos esse valor e pronto, recebemos um papel e tudo certo. Nesse meio tempo, eu troquei de trabalho, né? Saí de um emprego, entrei em outro. Eu troquei de trabalho e pra mim tava tudo certo. Já tinha ido na entrevista, já tinha contrato lá e tava tudo certo. Quando foi no final de agosto, dia 26 de agosto, entraram em contato comigo. Olha, assim, as coisas quando acontecem, e a gente tem que entender realmente que é da vontade de Deus. Eu trabalhava numa fábrica onde não podia mexer no telefone, você não podia mexer. E eu deixava sempre meu telefone no bolso. Nesse momento, eu fui no banheiro, né? Pedi pra ir lá, né? Avisei que eu ia no banheiro. Tô no banheiro e meu telefone toca. Aí, quando meu telefone tocou, a mulher falando comigo, assim, parecia bem senhorinha mesmo a voz da pessoa, falando que era da AIMA e perguntando se eu ainda estava no trabalho que eu tinha levado o contrato. E eu disse que não, que eu estava em outro. Aí ela, não, porque eu tô vendo aqui e eu preciso que você me envie o contrato novo. Você pode me enviar? Eu falei, posso enviar. Enviei o contrato novo, graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, eu, graças a Deus, saí de um emprego, estava em outro, né? E eu fui ao banheiro naquele momento. Porque se eu perco aquela ligação, talvez eu estivesse meses aguardando meu título de residência e ele nunca iria chegar por alguma divergência de documentos. Então, assim, gente, é algo que eu não sabia, tá? Eu não sabia sobre isso. Eu achava que a gente ia na entrevista, chegou na entrevista, deu o documento, no dia seguinte sai do trabalho. Um exemplo. Entendeu? E que não teria problema nenhum. E com isso, eu fiquei, né? Falei até para umas pessoas que, enquanto estiver aguardando documentação, se manter no trabalho, porque é muito importante. E depois eu fui buscar umas informações e eles dizem lá, né, que você está passando pela análise. Não significa que o seu documento ele já foi emitido ou que ele está liberado. Então, naquele momento que aquela pessoa me ligou, ela estava trabalhando no meu documento. E quando ela foi consultar as minhas informações, deu divergência. Então, assim, ficou, sabe, ela estava trabalhando no meu documento naquele momento e era mais de 6 da noite, aquele horário. Eu jamais imaginei que eles iriam me ligar naquele momento. Eu pegava de 2 às 10, acho que de 2h10 às 10h10. Então, assim, pra mim, graças a Deus, eu consegui atender aquela ligação. Talvez se ela tivesse me ligado 2 minutos antes, eu não ia conseguir atender, porque eu ia estar lá no meu local de trabalho, lá não podia mexer no telefone. E deu tudo certo. Graças a Deus, meu documento foi emitido no dia 26 de agosto. E quando foi no dia, acho que 2 de setembro, 3 de setembro, o documento chegou. O meu e o do Fagner chegou junto. Ou seja, aquela mesma pessoa, ela trabalhou nos 2 documentos. E deu tudo certo, graças a Deus. Recebemos a nossa documentação. Só que coisa que nós achávamos que estava tudo certo. A gente pensava assim, agora que a gente ele tem trabalho, né? Na época eu também estava trabalhando. Agora que a gente tem trabalho e tem um título de residência, as portas vão se abrir para nós. De tudo. E não é dessa forma, tá? Buscamos informações para comprar imóveis e muitas vezes a gente não se enquadrava nos critérios, porque alguns bancos exigem que você não tenha contrato de termo incerto, né? Eles querem contrato efetivo. Então, pelo menos um dos dois tem que ter um contrato efetivo, ou tem que ter 2 anos de residência, né? Ou não aceitam um título de residência. Não aceitam um título de residência temporário, né? Que é o nosso, que é provisório, assim, né? Porque ele só vale por 2 anos, depois vai renovar. Então, é muita exigência. Claro, não é impossível, tá? É possível você fazer isso. Existem pessoas que vão ali fazer aquele trâmite para você.
Só que aonde eu morava, os arrendamentos ficavam em torno de 200 mil euros, tá? Os apartamentos que eu via para comprar ali em Braga ficavam em torno de 200 mil euros. E da mesma forma que eu fui e eu não queria ir diretamente para uma cidade do interior, eu também não queria fazer um investimento em comprar um imóvel muito afastado. Tipo assim, eu não queria gastar 100 mil num imóvel, um lugar onde eu tivesse 30 minutos para o centro, independente de qual centro fosse, entendeu? Centro de Braga, ou centro de Guimarães, ou centro da onde fosse. Eu não queria fazer esse investimento. Não achava que valeria a pena eu fazer esse investimento, ainda mais num imóvel próprio. Você vai ficar pagando aquele imóvel ali e vai ter que morar lá, né? Você não vai alugar ele e depois alugar um outro no centro. Nós chegamos a falar com algumas pessoas que trabalhavam com isso e exigido seria de 10 a 20% do valor do imóvel de entrada. Nós não tínhamos esse valor para dar de entrada, seria algo que nós teríamos que juntar, né, assim, para ver. Isso era análise do banco para financiamento, tá? Eles falavam para nós assim: para você poder financiar um imóvel, você vai ter que ter de 10 a 20% desse valor para dar de entrada e o restante o banco financiar. Quando nós fomos no banco uma vez conversar sobre isso, nós pensamos da seguinte maneira: um compra o imóvel no nome, já que eu e Fagner nós não somos casados legalmente, e o outro faz um empréstimo no banco para ter essa entrada, né? Porque o valor todo para empréstimo seria praticamente impossível o banco nos liberar pela nossa margem não de salário, mas nossa margem de tempo que a gente tinha conta no banco, entendeu? Era mais fácil realmente fazer o financiamento do imóvel do que o empréstimo. Então, nós chegamos a conversar sobre isso, tá? A menina do banco, a nossa gerente, falou que isso que a gente queria fazer não era possível legalmente, que eu não podia fazer um empréstimo e ele ia usar o meu empréstimo para dar de entrada no financiamento dele. Ela quis dizer que era como se fosse um crime o que a gente estava querendo fazer, entendeu? Que não podia fazer. E que ele sozinho não ia conseguir financiar um imóvel. Eu precisava estar junto. Ou eu sozinha também não ia conseguir financiar um imóvel. O nosso salário sozinho, ela quis dizer que para a base que a gente precisava, né, que era de 200 mil, que era um imóvel de 200 mil, um só trabalhando não dava. Ela quis dizer que tinha que ter uma média, se eu não me engano, acho que de 2 mil euros de salário líquido no mês, para que a gente conseguisse esse financiamento de 200 mil. Mas, de qualquer forma, precisava da entrada. Então, a gente pensou dessa forma: vamos fazer um empréstimo e outra pessoa vai e financia. E ela disse que não era possível. Até porque eu não podia entrar com ele no financiamento e tentar um empréstimo. Assim, nós pensamos dessa maneira, dele entrar no financiamento e eu no empréstimo, porque o meu salário era menor que o dele. Então, eu tinha menos de 1.000 euros líquido por mês e ele tinha mais de 1.000 euros líquido por mês. Então, pensamos dessa forma: eu vou fazer o empréstimo, que é uma base de 20 mil euros, e ele vai fazer o restante do financiamento. E, no fim, a gente junta a nossa renda e vai dar certo para poder pagar. Por quê? Nós pagávamos... Tive que pausar o vídeo que eu fiquei sem memória. Então, gente, assim, o nosso pensamento era que nós já pagávamos 750 euros de arrendamento. Então, se nós tivéssemos um financiamento de 700 euros e tivéssemos mais uns 100 ou 150 em relação aos 20 mil, estaria bom. Íamos estar pagando em torno de 800 a 850, sendo que estaríamos pagando em algo nosso. Sendo que também há possibilidade, pelos cálculos lá, né, talvez de não pagar esse valor todo, né, de prestação. Mas a nossa base para o aluguel, para os apartamentos que a gente via lá, né, para os valores, ficaria mais ou menos isso. Uma prestação entre 800 e 850 euros. É claro, não era algo que ficava confortável pra gente, porque tem pessoas que pagam 300, 400 euros de prestação de apartamento.
mas já pagam há anos, não compraram no valor, né, já com muito alto, né, porque subiu muito o preço dos imóveis lá. Então, a nossa intenção era realmente comprar, mas o banco que nós tínhamos conta primeiro foi o Novo Banco, e quando ela falou isso pra gente, ficou algo meio inviável, meio que foi dando mais uma desanimada. Depois ficamos buscando outros imóveis, tá? Quando a gente estava já para fazer um ano que a gente estava nesse nosso imóvel. Na verdade, quando chegou em outubro, mais ou menos, a gente começou a procurar imóveis, né? E só achávamos imóveis 800, 900, 800, 900 pra cima. Não tinha mais barato, aonde eu morava. Então, depois de a gente ter muita dor de cabeça, de ficar pesquisando, fomos em um imóvel muito na rua mesmo da escola da Alice, na rua do shopping, muito próximo, assim, da onde a gente precisava ir, sabe? Que seria, tem alguma coisa para resolver? É só atravessar a passarela, tá no shopping. Ou a escola da Alice, né? Que era na mesma rua. Porém, a localidade, a gente estranhou que o valor da casa era uma casa, assim, era um apartamento, porém não era apartamento de andares. Você subia uma escada e já dava de frente pro apartamento, sabe? Só que a gente não entendia muito bem o porquê do valor, né? Poxa, tá numa região, não tá numa região tão ruim. Mas era um conjunto habitacional e nessa localidade tinham alguns ciganos, tá? Então, as pessoas não falavam muito bem, não aconselhavam a morar naquela região e eu não sabia, né, de início, que ali era uma região dessas pessoas, tá? Então, eu fui olhar a casa, chegou eu e o Fagner lá pra olhar a casa. De início, eu já não gostei, porque eu não sabia que ali era como se fosse minha casa, minha vida aqui do Brasil, tá? E a casa era minúscula, assim, minúscula que eu digo, a altura da casa era muito pequena, a cozinha era horrível, horrível. Eram, tipo assim, tudo muito antigo. A encanação da casa passava assim, ó, por trás, pelas paredes expostas do lado de fora. Possivelmente era uma casa muito antiga. Não podia mexer, porque haviam outras casas em cima, dos lados, então não dava para fazer muita coisa. Então, para poder ela se modernizar, por exemplo, com gás encanado, né, com as coisas assim, tiveram que fazer as instalações por fora da casa. A casa vinha um fogão muito, muito, muito antigo, que eu não sei nem como usa aquele fogão. Não vinha geladeira, não vinha mais nada assim. Só que, se eu não me engano, o aluguel era 600 euros. Acho que era 600, 625, era algo assim. Tinha um quarto que passava pelo outro, não tinha varanda nenhuma. No final de um quarto, quando você abria, tinha uma porta grande, e aquela porta grande era uma mini varanda que literalmente cabe duas pessoas em pé, assim, paradinhas, que aí tem uma gradezinha e você consegue ver, por exemplo, a parte de baixo do apartamento ou a rua, mas você não pode fazer nada, não cabe nem um varal ali para estender roupa, né? Ou lá como chamam, um estendal. Não cabe. Então, era algo que, assim, para lavar roupa, não tinha o que fazer. Você teria que ter uma lave seca, porque você não tem, ou você vai estender dentro de casa. E uma sala que passa por dentro de um quarto. Eram cômodos que eles inventaram de fazer uma divisão que não existia muito bem, que não era algo... a casa tinha 2 quartos, que não era 2 quartos. A cozinha era como se fosse um corredor que tinha... esse lado de cá era pia e fogão, e aqui era onde você tinha um espaço para botar geladeira, máquina de lavar, e você ia passar naquele corredorzinho ali. O corredorzinho que sobrasse era o seu espaço. A única... Não, e tinha janelas na casa, né? A casa tinha bastante janela, assim. Mas a casa aparentava dar muita umidade, tá? Tem muita questão de mofo. Eles tinham acabado de pintar a casa. Ah, lembrei. O chão da cozinha era pintado. Não era piso, era pintado. Eles tinham acabado de pintar a casa toda, não tava com cheiro bastante forte. Mas, aparentemente, era um local que deveria ter muita umidade. O local em si, você já via que ele era bem frio, sabe?
Aparentemente parecia ter bastante umidade naquele lugar, Alice é alérgica, já falei nos outros vídeos, mas a pior parte de tudo que depois nos falaram era a questão da vizinhança, né? Como eu já expliquei anteriormente. Mas assim, de início a casa já não... Eu não ia sair do meu apartamento, sabe? Todo bonitinho no piso, a parede toda branquinha, todas as coisas tudo novinho, tudo direitinho, tudo confortável, sem umidade. Eu morei 1 ano na casa. Eu nunca precisei limpar um mofo da casa. E olha que o meu banheiro, os banheiros lá costumam não ter janela, né? O meu não tinha. A minha casa só tinha um banheiro, não tinha janela, só tinha aquele negócio em cima, eu esqueci o nome, será que é exaustor? Eu vou pesquisar aqui, se não for isso eu escrevo aqui embaixo o que é o nome. Mas era um que sai, que faz circular o ar dentro do banheiro. E meu banheiro nunca teve nenhum mofo, e nem o restante da minha casa, entendeu? Então, eu não ia sair desse conforto, tudo bem, era na casa de 1 quarto. E eu já tinha os móveis que vieram na casa, algumas coisas eu comprei, e eu teria que comprar tudo do zero. Então, pra mim, não valia a pena. Mas a pior parte é que todo mundo ficou falando pra mim, todo mundo que eu conversava e falava que eu achei uma casa ali, falava, não vai, por conta disso e daquilo, né? Que eu já expliquei aqui. Eu falei, eu realmente nunca tive problemas. Nessa loja que eu trabalhei, que eu falei, né? Uma loja sueca, eu tive contato com vários tipos de pessoa, inclusive esse tipo de gente, e eu nunca tive problemas. Mas quando você tem um contrato de aluguel, é aquilo, você tem que pensar muito bem onde você vai morar, né? Você tem que saber onde vai morar. Não é uma coisa que você vai chegar num lugar e vai passar 1, 2, 3 dias, 1 semana e depois você vai sair. Então, pode ser que poderia acontecer de nunca dar um problema, mas poderia acontecer de dar algum problema e a gente tá ali, né, no sufoco por pagar aluguel. Então, preferimos largar aquela casa pra lá e passou. Foi a única que a gente achou com uma média de 600 euros. Então, a gente cada vez se decepcionava mais, né? Enfim. Então, sobre a compra de casa também foi isso. A gente não chegou a comprar casa, mas pesquisamos e por conta disso. Como eu estava falando, isso foi o que a gente achou que depois que a gente tivesse o título de residência, tínhamos NIF, tínhamos NIS, tínhamos contrato de arrendamento, contrato de trabalho, autorização de residência, tínhamos tudo que se enquadrava. A diferença é que a gente não tinha tempo de Portugal, ou seja, nós não tínhamos nenhum ano, porque no mês que eu fiz 1 ano eu vim embora, então nós não tínhamos nenhum ano e já tínhamos tudo isso que pessoas que às vezes estão lá há 2, 3 anos não têm. Então, assim, o nosso passo foi muito adiantado em referente a isso. Outra questão também que implicava muito era a questão da gente não ter um contrato de trabalho. O meu, por exemplo, era incerto e eu tava há, sei lá, 2 meses, 3 meses, porque com 4 meses eu saí, né? Que foi o máximo de tempo que eu fiquei lá e foi quando eu já tinha o título de residência e a gente buscou essas informações, né? Isso para fazer. Então, nós tínhamos pouco tempo. Isso foi no mesmo ano que eu cheguei lá. Nós tínhamos alguns meses lá. E, enfim, o principal, que era o dinheiro, nós não tínhamos. Então, o restante, com a nossa documentação, não servia de nada, entendeu? Anos de movimentação bancária para conseguir que o banco vá te liberando as coisas. Mas eu consegui cartão de crédito de um banco lá. Eu já saí de lá com cartão de crédito. O outro banco me liberou depois de alguns meses. Uma outra loja também eu consegui, né? Eles não usam muito cartão de crédito. Eles não gostam. Inclusive, nessa loja que eu trabalhei fazendo cartão, às vezes as pessoas, a gente achava que eles eram um pouco grossos com a gente, com as respostas que davam, por eles não concordarem em ter cartão de crédito. Uma das respostas que eu ouvi foi: eu só compro se eu tiver dinheiro para pagar na hora. Se eu não tiver dinheiro para pagar na hora, eu nem venho comprar. Tipo assim, eu não uso cartão de crédito para nada. Mas enfim, era algo que é da cultura deles. Como imigrante, algumas coisas eu até entendo,
porque o poder de compra é enorme, entendeu? É muito grande mesmo. Isso eu tô falando por Portugal. Vai ter gente que vai falar assim, ah, mas se você for para outro país, para os Estados Unidos, não sei o quê, é melhor ainda. Sim. O meu comparativo é Brasil-Portugal. Com 1 euro lá, você faz coisas que com 6 reais você não faz aqui, entendeu? Você come coisas que você não come aqui, você bebe bebidas que você não bebe aqui, você veste roupas que você não veste aqui. Então, é muito bom mesmo o poder de compra. Vou dar um exemplo. Uma blusinha tipo essa aqui não, mas uma blusa tipo essa, você paga, sei lá, 2, 3 euros. Vou botar 3 euros na Primark, por exemplo. Primark lá, gente, é loja de pobre, entendeu? É loja que você compra uma roupa que não tem tanta qualidade. Eu, como ainda era pouco tempo, adorava comprar as coisas na Primark, adorava. Aqui no canal tem até um vídeo de alguns preços da Primark. Eu amava. Por quê? Porque eu tava recém-chegada, eu não tava tendo noção do que ainda era roupa com qualidade, sem qualidade. Eu tava indo mais pelo preço, entendeu? Pelo preço. Mas uma blusinha tipo essa, você paga 2,5 euros, 3 euros na Primark. Vamos botar 3 euros, 18 reais. Tô botando pra mais ainda, 18 reais. Com 18 reais aqui hoje, você não compra uma blusinha assim. Você não compra. Você vai pagar no mínimo 20, 25. 20 eu digo porque se você entrar ainda nesses sites que vendem roupa, você compra, entendeu? Por 20. Mas é o comparativo, assim. Ou às vezes você não tem 20 reais aqui hoje para, por exemplo, falar assim, ah, vou fazer um lanche e vou gastar 20 reais. Ah, vou usar 20 reais para comprar um calçado. Não, e lá com 3 euros você senta num café e você consegue tomar um café, comer sei lá, um croissant, ou comer um pastel de nata com café. Você consegue ainda parar num lugar e gastar esses 3 euros para fazer isso. E aqui com 20 reais, acho que se você for numa padaria hoje tomar café, eu tô por fora, mas falando assim, eu acho que 20 reais às vezes você vai pagar um pão com manteiga e um café. Se você for comer um croissant, por exemplo, que eu dei o exemplo, não vai gastar 20 reais, vai gastar muito mais de 20 reais. Então, assim, o poder de compra é surreal. Os 20 euros que eu usava do mercado, ai, saudade do mercado, do Pingo Doce, eu comprava 100 no meu cartão, 100 no cartão do Fagner e os dois acumulava 20 reais para usar no Pingo Doce, mais 20 de combustível. Então, tínhamos 40 para combustível e 40 para usar no Pingo Doce. Dava para comprar tanta coisa, e os 200 euros que a gente comprava, mesmo com as coisas, nesse pouco tempo que a gente ficou lá, já deu para notar um aumento do preço das coisas, sabe? Vou dar um exemplo, a barrinha de chocolate do mercado, chegamos lá, tava 69 centavos, saímos de lá, já tava acho que 1,09 € 19, algo assim, então já tinha subido bastante. O leite subiu alguns cêntimos, algumas coisas deu uma subidinha. Então, assim, o poder de compra, gente, realmente é bom demais, 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 demais. Sobre o poder de compra, eu sinto muita falta, muita falta. E acho que foi isso, assim, as maiores dúvidas foi realmente sobre a questão de calção, né, dos valores de arrendamento, a questão da documentação também, né, o pessoal fica com bastante dúvida. Eu conheço pessoas que foram na entrevista ano passado, né, estamos em junho já, e ainda não receberam o seu documento. Nesse meio tempo que eu tô aqui no Brasil, vou até concretizar isso aqui para vocês. Eu recebi o e-mail para fazer o reagrupamento familiar da Alice, porque ainda em Portugal eu paguei a taxa, mas não fui chamada, tá? A Alice, ela não tem documento legal de Portugal. Ela hoje voltaria novamente como turista e eu teria que refazer o processo dela de reagrupamento. Uma informação que eu vou deixar aqui para vocês, tá? O que eu tive conhecimento, eu não busquei muito sobre. É basicamente o que eu sei sobre perguntando de pesquisa boca a boca, tá? Eu tô há mais de 6 meses fora de Portugal. O meu título de residência, ele é válido.
Então hoje, se eu fosse voltar a Portugal, o meu título ele não ia servir mais para, acho que para renovação. Eu não sei explicar muito bem, tá? Se alguém souber e puder me falar, eu vou até agradecer. Mas o meu título ele vence em agosto. Eu já recebi o e-mail para renovar, só que como aconteceu com muita gente, deu uma pendência. Eu até falei, acho que em outro vídeo aqui, ele deu uma pendência que é como se tivesse com algum problema na segurança social, mas eu não tô, eu ainda tenho acesso à segurança social e às finanças, eu não tenho problema nenhum. Eu fui buscar informações e eu vi que outras pessoas que eu conheço, que ainda estão lá, deram o mesmo problema. Assisti até um vídeo no Instagram do rapaz falando que isso é como se fosse um erro que deu no sistema. Tanto o meu quanto do Fagner tá constando lá essa pendência e que teríamos que fazer 2 formulários, acho que pegar um formulário na Segurança Social e acho que outro nas finanças, para enviar. Como, infelizmente, a gente não pretende voltar, tá? Assim, eu, por mim, eu voltaria, mas o Fagner não quer voltar. Eu não vou correr atrás disso, vou deixar pra lá, o meu título vai vencer. Até porque a exigência seria enviar um contrato de arrendamento e o contrato de trabalho. E eu não tenho mais, então eu não tenho como enviar essa documentação, então não tenho muito o que fazer. Mas a informação que eu tenho é, caso eu fosse hoje para Portugal, o meu título de residência, caso eu apresentasse ele na imigração, umas pessoas me falaram que eu poderia até perdê-lo ali naquele momento, tá? Por eu estar mais de 6 meses fora de Portugal. Mas nessa questão de eu estar verificando para dar andamento, né, na troca do título, que eu entrei lá, né, para ver como é que era, como é que funcionava, eu vi que a situação do meu título consta como ativa. Não tem nenhuma restrição nem nada. Mas eu creio que ele tá assim por ele estar dentro da validade. Só que legalmente eu não sei o que acontece, como eu tô mais de 6 meses sem contribuir em Portugal, né? Então eu não sei esse trâmite agora, como que funciona. Caso eu fosse hoje para Portugal, se eu ainda poderia continuar usando o mesmo título ou se eu teria que fazer um novo visto. Isso eu não sei, não cheguei a consultar nenhum advogado, pelo momento de eu não ter, vamos dizer, interesse em voltar, sabe? No momento não ser algo que é planejado a volta para Portugal. Então, eu não corri atrás disso. Se alguém souber e puder me falar, eu até agradeço. Mas lá tá tudo certo. Se eu quisesse renovar, né, eu teria que correr atrás desse formulário para provar que tá tudo certo a minha situação. Inclusive, como ano passado eu estive lá, esse ano eu tive que fazer o imposto de renda de lá. Eu fiz, o Fagner fez também, fizemos juntos, mesmo não sendo casado legalmente. Lá entra como união de facto, então a gente conseguiu fazer junto. E aí o meu título, ele consta como válido ainda, né? Ele vale até esse ano. Aí no caso, a Alice, eu fiz o reagrupamento familiar, paguei, né? Eu paguei ano retrasado, eu paguei acho que em novembro, de entrada em outubro, paguei em novembro, 56 euros, 53, algo assim. Que era mais ou menos o valor que eu tinha pago lá na entrevista da AIMA. Aí eu paguei essa taxa e não recebi nenhuma informação, nada. Eu até falava com as minhas amigas, né? Vocês receberam alguma coisa? E elas não. Só que eu estranhava que a minha taxa tinha sido um pouquinho diferente da delas. Se eu não me engano, eu paguei 53 e elas tinham pago 56. E eu não entendia o porquê, eu tava com medo de ter feito algo errado. Mas fiquei aguardando, olhava lá no site, estava lá, né, que eu tinha dado entrada no reagrupamento. E quando foi em início de dezembro do ano passado, eu recebi um e-mail que dia 19 de dezembro. E daí no dia 19 de dezembro de 2025, eu tinha esse agendamento, se eu não me engano era em Braga. E eu tinha que levá-la, né, para poder fazer esse reagrupamento. Como eu não estava lá, eu acabei perdendo essa oportunidade, né, do reagrupamento familiar dela. E não corri atrás mais, não sei, né, o que aconteceu. Perdi também o dinheiro, 50 e poucos euros. E não corri mais atrás.
E assim, gente, foi basicamente isso. Eu acho que aqui eu abordei alguns tópicos já que o pessoal ainda tinha curiosidade de saber. Foi tudo isso que ocorreu, né, nesse último ano aí. Nesse ano que eu passei em Portugal. Eu acho que tudo que eu tinha que passar aqui pra vocês, do que aconteceu com a gente, eu já passei. E se tem alguma foto aqui que eu possa compartilhar, da nossa casa lá, pra vocês poderem estar dando uma olhada. Não sei se eu vou ter ainda alguma coisa, mas se eu tiver, eu vou deixar aqui pra vocês poderem dar uma olhadinha, tá bom? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho, me segue no Instagram, qualquer coisa, pode me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!